A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, hoje dia 8 de março de 2024, sexta-feira. Muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta desde 2014 pela emissora. Depois passamos a transmitir o programa via YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube e digite o Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. A você, jovem, até 18 anos, venha para a Casa Espírita Maria de Nazaré estudar conosco hoje, de 20 às 21 horas. É aprender com arte. Vamos conhecer o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo à luz da doutrina espírita. Recebo carinhosamente meu querido amigo expositor espírita Guaraci Silveira. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa e ouvintes aqui do programa Espiritismo está no ar, que a gente possa aproveitar esse início de começo de final de semana para fazer coisas boas, pensamentos bons, né, amigo? É isso, Guaraci. Hoje vamos estudar o Diário de um Detento. Dúvidas, entre em contato conosco ligando para a Clube FM 0 operadora 32 3211 5697. Quer falar comigo? Utilize a TIM 98801-2675, o WhatsApp 999387699, o e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa, estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. E o que é a serenidade? A serenidade é a mãe da paz. A paz é o reflexo da tranquilidade. Então, nesses momentos que nós estamos trabalhando aqui no mundo físico, cada um na sua função, cada um na sua proposta, tudo deve ser feito em busca da serenidade. Somente ela pode nos orientar para as coisas úteis, verdadeiramente úteis para os outros, as coisas, as circunstâncias e para mim também. Então é nesse contexto, nessa troca grandiosa, elevada, que nós vamos conseguindo construir o bem. O mundo passa pelos processos dele de ajustes para o tempo da regeneração. E tudo é feito com serenidade. Tudo é feito com paz. Muitas vezes as pessoas é que se colocam em situações agressivas, violentas, mas o mundo está em paz. Na verdade é isso. As flores continuam a crescer, as frutas, os legumes, os vegetais, os rios correm para o mar e o mar, murmurando, estabelece equilíbrio no planeta. Por que eu também não busco essa serenidade? Por quê? Porque me falta o conhecimento das leis de Deus, de saber que sou filho dele, sou filha dele. Então, amigos, que o nosso Mestre Jesus, que é o exemplo sincero e profundo da serenidade, possa nos envolver no seu contexto de amor, de maestria e de modelo para todos nós. Que assim seja. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre o Diário de um Detento.
Filemão, capítulo 1, versículo 15. A partir desse pensamento paulino, os presidiários que se arrependem do crime cometido e seus familiares passam a alimentar a chama da esperança em que, ao passar o período de reclusão, a convivência se restabeleça sob as bases do amor e da harmonia, possibilitando assim o recomeço. Paulo de Tarso também, meus queridos irmãos, fora chamado de o apóstolo das grades, porque ele foi preso inúmeras vezes, mas sempre que na prisão estava instruindo os detentos. Mesmo os que queiram renegar-se em um novo caminho também sentem saudade. Até mesmo os espíritos mais rebeldes e cruéis terão sempre alguém que eles amam e querem o bem, em maior parte suas mães. Como eu sempre digo, ninguém é ruim como um todo. Como já exposto anteriormente, as prisões amargadas por Paulo e Onésio, onde a alimentação era comparada a uma ração alimentar, em que não havia asseio, condições de sono, com muitas contaminações de enfermidades várias, agressões físicas e psicológicas. Além disso, há a convivência entre homens bárbaros que cometem crimes hediondos, ao lado de que erraram em pequenos delitos e até inocentes muitas vezes. Tudo isso potencializado com o ócio para as mentes e os maus tratos recebidos que congelam o sentimento. Infelizmente, mesmo passado 2000 anos, pouco difere da realidade do sistema prisional mundial dos dias atuais. Sim, existem encarceramentos, principalmente em alguns países asiáticos, que sinceramente é uma coisa muito desumana, né? Numa cela para 10 tem 70, 80 pessoas, um sobre outro, uma coisa fora do normal. Principalmente prisões na Tailândia, situações dificílimas. Por meio dessa análise crítica da dura realidade dos presídios no Brasil, apenas 11% dos que ali adentram pela primeira vez não voltarão a cometer novos crimes. Essa minoria conseguirá retornar à sociedade a convivência com os seus entes amados. Porém, 89% voltarão ao cárcere ou morrerão jovens a caminhos mais tormentosos para eles e os familiares que também se encontram aprisionados nesse sistema cruel. Então, o índice de recuperação é mínimo comparado ao número de presidiários que temos. Onésimo recebeu a dádiva de ter o prisioneiro ilustre Paulo de Tarso, que apresentou a ele o poder de transformação em Jesus Cristo. Então, meus irmãos, Onésimo, ele fora o escravo, né, de Filemão e fora preso. E Paulo, naquele convívio, mostra para ele as claridades do Evangelho, a necessidade do perdão e o pedido de perdão, inclusive, para ele com relação a Filemão. Então, desde a dignidade do trabalho honesto, ao qual Paulo tinha força em abordar devido ao exemplo de toda uma vida, reforçando-se como tecelão humilde. Falava certamente da humildade em saber reconciliar com os que tinham diferenças, em estudar a palavra de Deus, sem deixar de agir como intermediário da misericórdia divina na vida de outros tantos, que jaziam em trevas e desconheciam Jesus. Olha, vejam só a exposição do apóstolo Paulo. O que é notório também, graças ao bom Deus, no movimento espírita. Então você fala do amor de Jesus, né, do seu evangelho, sem impor a ele a sua doutrina. É uma lástima quando você vê um determinado religioso usando dessas tristes ferramentas. Então você deve instruí-lo, auxiliá-lo, né, na medida do possível, sem impor a sua doutrina. Ele deve seguir o caminho do Cristo, onde ele se encontrar, onde ele achar melhor. Então não existe esse negócio de você tirar alguém de uma crença religiosa cristã para levar para outra. Não é o mesmo cristianismo? Não é o ponto principal? Não é o mesmo? O amor de Deus, Jesus como intermediário. Então por que eu tirar alguém, digamos, do movimento evangélico, da Igreja Católica, para vir para a doutrina espírita? Ou vice-versa? Negativo. Isso não existe. Falava certamente de humildade. Quantos onésimos não temos encarcerados em todos os presídios, separados por muito ou pouco tempo de seus entes amados?
secciosos de terem na humildade do religioso a personificação de um Paulo para servir de bom pastor. Então aquelas criaturas eram presenteadas, né, com um homem sábio, justo, humilde, que nem sempre se encontra, né, nesses cárceres. Dessa forma, por meio deste, ao sair, retorne ao regaço familiar ou ainda daqueles que um dia feriu, para a harmonização da própria caminhada ante as leis do homem e Deus. Por novos presídios que funcionam como repositório desumano não é a solução. Aliás, a solução foi sempre a educação do espírito imortal. Portanto, esse sistema carcerário brasileiro está totalmente fora do contexto, né? Tem que ser renovado. O presidiário, ele deve pagar, inclusive, pela sua própria alimentação, como existe em alguns países. O sujeito tem que trabalhar, já que ele está ali pelos seus próprios equívocos, que ele trabalhe para a manutenção. Com isso, ele vai ter tempo de exercitar o corpo físico, a mente, sem pensar coisas ruins. E existe aí uma solução bem ampla no sentido da recuperação de pessoas onde existe esse sistema prisional, inclusive algumas prisões norte-americanas. Mas o sistema prisional brasileiro tem que ser revisto com urgência. Com uma parcela da população esquecida em diversos aspectos, do saneamento básico ao acesso à saúde, da possibilidade de serem educadas nos arrastamentos do tráfico, da falta de lazer, ao abandono dos pais. Aliás, as causas de detenção são reflexo da nossa sociedade tão desigual. Na música intitulada O Diário de um Detento, dos Rapsionais MCs, composta por Mano Brown, destacamos alguns trechos que retratam a realidade das prisões e dos anseios dos encarcerados de todo o Brasil. Será que Deus ouviu a minha oração? Será que o juiz aceitou a apelação? Que são 2 versos, dessa música. Realmente, essa questão dos presidiários é uma questão muito difícil, porque precisa que haja uma educação lá dentro. Não adianta você colocar pessoas reclusas em celas, como animais presos em jaulas, e ali a pessoa cumprir um determinado tempo prescrito pela sentença do juiz. Não, é preciso trabalhar esse elemento. Ele é um espírito, ele traz informações grandiosas, pode ter sido um grande trabalhador no passado e agora, por uma questão qualquer lá de um engano, de um equívoco, ele acaba indo para as penitenciárias, tornando um presidiário lá que vai aplacar todo o seu trabalho construtor do passado. Então nós temos que entender o homem não como aquele nascido de pai e mãe que vai acabar no túmulo, mas aquele que está vindo de várias e várias experiências reencarnatórias, fazendo muitas coisas, buscando o seu crescimento, e os equívocos são naturais. Isso aí ainda faz parte do aprendizado. Agora, é claro que se teve o equívoco tem que ser corrigido, mas que corrija com educação. O Platão dizia, ao ignorante você ensina e ao rebelde você educa. Então já é uma coisa muito antiga dentro da sociedade ocidental a busca da educação. Bom, esse trecho, será que Deus ouviu a minha oração? Será que o juiz aceitou a apelação? Este trecho, logo no início da canção, demonstra que no encarceramento o homem passa a ter uma experiência nova com Deus através das súplicas em seu favor. Oração essa que fica tantas vezes sem respostas, pois o tempo de Deus difere do nosso e tantas vezes o irmão precisará passar pela corrigenda divina para refazer o percurso no mar de sofrimento em que ele vive naquele local. Então o presidiário que ao chegar lá naquela situação, ele busca esse contato com o Pai, ele naturalmente vai se resolver mais rapidamente. Porque
a vida vai ajudá-lo, né? Quem sabe ali, numa apelação, como ele coloca aqui, a justiça vai ser mais compassiva e alguma coisa assim. Agora, o que não pode acontecer é a pessoa ser reclusa e entrar num processo de violência, né, de rebeldia. Aí só vai complicar para ele. É ruim, imagino, nossa, não deve ser nada fácil a pessoa estar ali restrito, né, recluso mesmo, quando ele já viveu uma vida fora daquele ambiente. Agora é preciso saber, ele precisa fazer um exame de consciência. O que eu fiz? O que eu fiz foi um prejuízo de alguém? Foi prejudicando a mim mesmo? Então agora vamos recuperar. Não tem problema. Às vezes a pessoa não está presa num cárcere penitenciário, mas está presa na sua mente. Pessoas existem aí que andam livremente pela rua, mas totalmente enjaulados na mente, né? Totalmente. Fica ali naquelas ideias fixas, monoideias, sabe? Não aceita a opinião de ninguém, ele que está absolutamente certo, certa. Então também é uma prisão, a chamada prisão mental. Olha, talvez até pior do que a prisão penitenciária. São pessoas que não aceitam nenhum tipo de conselho, nenhum tipo de uma análise mais avançada da vida, não aceitam mesmo. E são presos, né, às suas próprias ideias. Olha, isso também é complicado, né? Assim como a apelação judicial, pois a maioria esmagadora dos detentos não tem advogados particulares. São negros e pobres, e a morosidade da justiça é, infelizmente, outra realidade angustiosa a esses irmãos. Sem contar os absurdos que ocorrem e infringem a própria Constituição. Se maus tratos, falta de oportunidade de trabalhar e estudar, não progressão de regimes por falta de condições, humilhação a terceiros, familiares dos detentos, se toda essa repressão a qual os presos são tratados fosse a solução, como muitos acreditam, não teríamos uma reincidência quase total dos réus primários. Vejam que é necessário mesmo o processo educativo. Existem mundos no universo que eles chamam de mundos prisões. Então o espírito vai para lá, ele vai ficar fora dos conhecimentos superiores da vida, como nós temos aqui na Terra, tá, gente? Olha, nós temos aqui muitos conhecimentos que libertam totalmente. Você já estudou o Evangelho? Eu coloco a doutrina espírita como uma grande alavanca para essa libertação espiritual. Então aqui nós temos orientações, nós temos templos, nós temos educandários, temos escolas, universidades. Gente, tem mundo que não tem nada disso. Os espíritos chegam lá, meu amigo, olha, se ele quiser sobreviver, ele vai ter que trabalhar e trabalhar duro. Lá não chove, o calor é terrível. Então eles têm que bombardear nuvens para fazer chover. É uma vida difícil. Eles não têm acesso a informações nenhuma. Eles estão ali penando as culpas deles. Então vejam vocês o que nós temos aqui na Terra. Essa grandeza de informações que a Terra possui no campo da ciência, da tecnologia, no campo da filosofia, da teologia. Ô meu amigo, minha amiga, o nosso mundo é magnífico. E ainda tem gente que tenta complicar-se nessa magnificência toda. Aí desencarna, é levado para o mundo prisão, aí ele vai dar valor ao que ele tinha antes. Então é preciso a gente estudar, sabe, meus irmãos? Não é o que a gente pensa que é o que na verdade acontece. Então quando você quiser entender essas coisas, pensa na lógica e na justiça de Deus. Então tudo é para o nosso favor.
Esses irmãos e irmãs que vão para esses mundos prisões, eles vão para lá por quê? Porque não souberam aproveitar a beleza da Terra, por exemplo, e outros planetas que nem a Terra, e outros superiores à Terra. Nós estamos no universo, minha gente. Nós não moramos só na Terra, não. A gente transita aí pelo universo e outros sistemas também, sabe? Agora ficam cientistas e religiões dizendo que a vida é só na Terra. Deus me livre! Se a Terra fosse padrão de vida. Ela é maravilhosa, mas ela ainda é muito pouco perante as grandezas universais. Vamos abrir a cabeça para isso, né? Vamos pensar mais seriamente. Vamos estudar o livro dos Espíritos junto com o Evangelho de Jesus, que aí você vai ver que a tua libertação está pertinho de você. Então a canção ainda continua, né? Mando um recado lá para o meu irmão. Se estiver usando droga, tá ruim na minha mão. O ser humano, quando adentra a realidade de um presídio, ainda que não queira sair da vida do crime, ele não desejaria nunca aquela experiência aos seus entes amados. Nesse trecho, Mano Brown retrata a droga, que hoje é responsável pela maioria dos crimes cometidos no mundo. Roubos, homicídios, tráficos, agressões a mulheres. A maior parte desses delitos são frutos amargos das drogas. Tirei um dia menos, um dia mais, sei lá. Tanto faz. Os dias são iguais. Acendo um cigarro e vejo o dia passar. Mato o tempo para ele não me matar. Tic-tac, ainda é 9h40. O relógio da cadeia anda em câmara lenta. Olha que coisa interessante. Então, meus irmãos, minhas irmãs, é muito complexo, né? O entendimento da vida para aquele que não quer abrir a sua cabecinha. Doutrina espírita, ela nos coloca face a face, principalmente com a imortalidade. Então você é imortal e tem a lei de causa e efeito regulando essa imortalidade. O que você faz, você recebe. Se você faz o bem, é o bem que vem te visitar. Se você faz o mal, meu irmão, minha irmã, pode aguardar, porque o mal vai bater na tua porta a qualquer momento, não é? Então, atentemos para isso. Busquemos a vida dentro dos padrões das leis divinas. Porque se você não fizer isso, você está no campo da rebeldia. Então, meu amigo, é a mesma coisa, né? Que você, porque está muito nervoso ou nervosa, se atira aí de um prédio, né? E bate, espatifa lá no chão, porque você quebrou a lei da gravidade, que é uma lei divina. Pronto. Aí você chega no mundo espiritual, como é que vai ser agora? Não tem morte, né? Então você vai estar todo esfacelado no perispírito, todo. Aí vai ter que arrumar aquilo. E aquilo muito doloroso. Além disso, ainda tem o arrependimento e a culpa. Cuidemos de nós. Isso mesmo, Guaraci, muito bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Coisas que nunca esquecemos. Existem etapas da vida que nos marcam profundamente. Não falamos de traumas, de perdas, de dores superlativas que nos deixam cicatrizes de difícil recuperação. Falamos de acontecimentos positivos que assinalam um momento especial que define ou redefine as nossas vidas. Nossa primeira professora, aquela que nos tomou a mão, desenhou um símbolo e disse que aquilo era uma letra. Lembramos que o céu se abriu e despertamos para o mundo da leitura. A primeira frase lida. Muitos de nós guardamos na memória do coração esse momento como inesquecível. O velho quadro de giz verde, as letras bem desenhadas como uma pintura celestial. O que foi escrito na lousa que nunca mais esquecemos? O céu é azul. O sol é amarelo. Não esquecemos a viagem fantástica pelo mundo da literatura quando chegamos à China com o navegador Marco Polo.
ou quando imergimos com um escafandro nas profundezas do oceano com Júlio Verne. Uma mãe amorosa nos confessou que lembra da emoção que foi acompanhar a leitura do primeiro livro de sua filha, O Pato e o Sapo. Ela guarda o livro até hoje com anotações do dia e hora em que o milagre aconteceu. Foi na sala com o pai, mãe, tia, todos atentos para ouvir o diálogo entre o pato e o sapo. Sapo, você nada? Pato, você pula? Uma história de amizade e solidariedade. Muitas gravuras, poucas frases. Um encanto. Descoberto o mundo extraordinário das letras, dos símbolos que formam poemas, contam histórias, fazem rir ou chorar, emocionam, deslumbram. Em um treinamento para trabalhadores de uma sociedade benemérita, o coordenador surpreendeu aos quase 200 participantes com o relato de sua experiência. Lembrou de seus 4 anos de idade, quando, adentrando a sala de evangelização, aprendeu uma canção. Recordando, ele tornou a ser menino, adoçou a voz e, num encanto, transportou a todos ao ontem, enquanto cantava os versos profundos em sua singeleza. Ceareiro, ceareiro, vamos que o dia já vai começar. Olha o brilho do sol, ceareiro, nos convidando a trabalhar. Vê como é vasta a seara, chamando o trabalhador. Vem, ceareiro, a seara é de amor. Cada um de nós tem um fato, uma música, um momento, uma ação em sua vida que segue conosco. O dia em que assistimos a um concerto no teatro da cidade, ao lado de um amigo querido. O dia em que chegamos aos pés da estátua do Cristo Redentor, no Morro do Corcovado, no Rio de Janeiro. Não é que nos sentimos um tanto mais perto do céu? Até mesmo os que fomos abraçados pelo velho alemão Alzheimer, temos lembranças que assomam a memória e nos remetem ao passado, a algum momento de magia e encantamento. Algo que a alma arquivou, o coração selou e nossa alegria perenizou. Algo que nos fez bem, nos acalentou. Um abraço de mãe na noite de tempestade. O bater do coração da amada quando a convidamos a fazer par conosco para o resto das nossas vidas. Um pôr do sol como jamais tornamos a ver numa tarde de primavera em um local paradisíaco. Os quadros de beleza de um jardim por onde andou um poeta, um inventor, um sábio. Um dia de luz, jamais esquecido. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor e Mestre Divino, agradecidos estamos por mais um dia vivido e a noite que será o nosso descanso físico, refazimento das nossas energias, que possamos sermos assessorados por benfeitores espirituais e termos as instruções necessárias para o dia vindouro. Que sua paz entre em nossos corações, para que possamos seguirmos divulgando a sua sábia doutrina em favor de toda a humanidade. Em seu nome, Senhor, de todos os benfeitores que nos assistem, rogamos as bênçãos dos céus em forma de luz para todos os nossos queridos irmãos ouvintes. Muita paz. Meu querido irmão Guaraci, as suas despedidas. Fica o meu abraço a todos vocês, com votos de um final de semana bem tranquilo, bem amado pelos seus corações afetuosos e que você também possa ser aquele doador de afetos. Fique com Jesus. Boa noite. Boa noite, Pedrosa. Boa noite, Guaraci. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior, nossos irmãos da Zona Norte de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local, 87,9 Rádio Clube FM.
Continue ligados, ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Uma ótima noite de sexta-feira, um feliz final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.